Olá, eu sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar agora sobre a relação de causa e consequência em textos. Você vai perceber que existe esse número bem interessante de questões que trabalham com a relação causa e consequência. O que eu vou destacar agora? Você pode perceber essa relação com frases que não estão ligadas por conectivos, por exemplo, e também pode perceber isso com frases ligadas por conectivos. Então tem que ter um cuidado em relação a isso, a perceber o que é que a banca espera que você faça. Então, a relação de causa e consequência, praticamente ela segue sempre a mesma lógica. O que acontece? Nós temos aqui na causa sempre um motivo, alguma coisa que realmente causou algo, e a consequência é o efeito. Então, você pode encontrar nas questões causa e consequência, causa e efeito, pode encontrar qualquer tipo dessas palavras aqui. A relação sempre é perceber que pode ser que exista entre duas expressões, duas frases, às vezes parágrafos, às vezes ideias, a relação causa e consequência. Ou vice-versa, consequência e causa. Precisa ser sempre nessa ordem aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, falar demais e alto. Isso aqui é uma causa. Consequentemente, se você falar demais e falar alto, pode provocar uma afonia, que é você ficar sem voz. Então, veja que a causa, sempre que você tiver uma causa, você vai ter uma consequência. Sempre que houver consequência, tem uma causa. Elas sempre aparecem juntas, tá? Então, a causa e a consequência são duas expressões que sempre vêm juntas. Uma depende da outra para existir. E eu posso ter, por exemplo, em relação a uma consequência, mais de uma causa. Ou uma causa e várias consequências. Também pode acontecer isso. Por exemplo, falar alto, fumar muito e beber demais são 3 causas. As 3 podem provocar afonia. Então, sempre você pode ter o seguinte: várias causas e uma consequência, ou uma causa e várias consequências, também sem problema nenhum. O importante aqui é você entender que, às vezes, isso não fica tão claro num texto, porque você tem que entender como o texto foi organizado. No seu material ali, aí é para você só entender como isso se organiza, tem uma explicação bem legal, eu vou explicar agora aqui, em relação à analogia. O que é isso? Muitas vezes, o autor de um texto, ele faz uso da analogia para estabelecer uma relação de causa e consequência. O que é uma analogia? A analogia sempre é uma comparação, tá? Sempre que você faz uma analogia, você faz uma comparação. E a ideia é assim, não é somente comparar. Existe uma comparação, então você vai ter termos que são confrontados, ideias, conceitos, situações que são confrontadas, e aqui, deste confronto, é buscado o que é de semelhante. Então, sempre que eu tenho uma analogia, existe uma comparação, e desta comparação eu tenho alguma semelhança estabelecida. Muitos textos, eles são feitos a partir de analogias, de comparações que se dão apenas no contexto. E dessa relação você consegue fazer também uma relação de causa e consequência. Por isso que entender que existe analogia, ela é possível, é muito comum você encontrar isso. E geralmente na analogia você tem termos que são aparentemente diferentes, mas que na analogia são comparados e a gente acaba aproximando esses termos. Então também você pode encontrar textos em que exista isso. Ainda pensando na analogia, a gente vai falar um pouquinho das ideias de deduções, das premissas. Claro, a ideia aqui é explicar de uma forma bem simples, mas você pode perceber que muitas vezes o texto ele é feito dessa maneira. Ele traz elementos comparativos e ele vai fazendo deduções. E as deduções vão te levando a algum tipo de consequência. Então, também é importante perceber isso. Vou dar um exemplo só, a gente chama a base de silogismo, que é essa comparação que a gente tem. Então, a analogia é a aproximação de termos e a comparação entre eles. E o silogismo é o seguinte, aqui nós temos um exemplo. O silogismo é parte de premissas para você chegar a uma conclusão, que é a consequência do seu pensamento. Então, o silogismo ele é muito usado para textos em que você tem toda uma construção, uma argumentação feita, uma reflexão. Olha só essa frase aqui.
a prática de exercícios físicos contribui para uma vida saudável. Beleza, eu tenho uma premissa aqui, a premissa, né, é um fato, uma informação realmente que se comprova, não é uma ideia falsa, é uma verdade mesmo. Aí temos outra informação, a vida sedentária não é saudável. Beleza, eu tenho outra informação aqui. Agora, olha só o que a gente tem de conclusão. Serei mais saudável praticando exercícios físicos. Então, veja aqui, dessa análise, dessa reflexão inicial, essas duas premissas básicas aqui me dão como consequência o fato de que eu serei mais saudável praticando exercícios físicos. Então, essa relação aqui é importante que você entenda, que muitos textos são construídos a partir disso. Você percebe que existe toda uma reflexão sobre. Aí você pode ter alguns textos mais complicados, textos que envolvem filosofia, sociologia, psicologia. Aí você tem que perceber que isso daqui é muito comum nesse tipo de texto, para entender onde está a relação de causa e consequência aqui. Então você tem as duas premissas que são os motivos para que você faça isso, tá? E isso aqui perceba que não é uma relação ligada, não tem uma relação aqui com conectivo, simplesmente é uma informação que você tem aqui que é apresentada num texto. Partindo dessa mesma ideia, nós vamos agora fazer aqui uma comparação. Por exemplo, pense que você está fazendo um texto ou então você está lendo um texto. Claro, todo texto tem que ter uma ideia geral, central. Então aqui eu tenho meu tema, que é o meu assunto. Quando você tem um texto, você vai ter sempre ideias trazidas a partir dele e é muito comum você encontrar causas e consequências. Geralmente, aí vai uma dica, quando você tem algum tipo de problema. Então, quando você percebe que você vai ler um texto e o assunto desse texto é um problema, geralmente você tem no texto a abordagem de causas e consequências. Quando você faz um texto também, uma dissertação, geralmente você vai encontrar também um problema e é bem legal que você trabalhe em relação a esse problema, causas e consequências. E isso daqui você vai fazendo no decorrer do texto. Não é uma frase amarrada a outra, mas são as ideias que se ligam e elas fazem a abordagem de relação de causa e consequência. Então veja só. Constatamos que, no Brasil, existe um grande número de correntes migratórias que se deslocam do campo para as médias ou grandes cidades. Isso aqui é um fato, então. Eu tenho aqui a ideia das correntes migratórias. Agora, a gente vai entender assim, tá? Mas por que é que acontecem as correntes migratórias? Qual o motivo disso acontecer? Aí temos uma possível causa. A zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. É somente essa causa? Não, mas essa aqui é uma das causas que fazem com que ocorram as correntes migratórias. Então, aqui você tem uma relação de causa, sem ter marcada, por exemplo, uma frase com conectivo, causal, é simplesmente a relação aparente aqui. Aí temos também, se eu tenho uma causa, é interessante que você trabalhe com a consequência. Então, temos aqui uma consequência. Uma delas, né? As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhes condições de subsistência e de trabalho. Então, uma das consequências dessas correntes migratórias, não existe uma preparação adequada. Então, você vai ter o quê? Um assunto, é um fato, correntes migratórias, eu tenho uma causa e também uma consequência que envolve esse fato. Aqui você percebe num texto como um todo, não tem como eu marcar, não vai estar assim no texto, aqui é a causa, aqui é a consequência. É na leitura que você percebe isso. Então, muitas vezes você vai ter uma questão em que ela exige que você perceba essa relação. Qual é a causa, qual a consequência, e um texto também que você pode fazer é quando o texto na redação traz um problema que você pode fazer a relação causa e consequência. Isso é interessante? Tá? Então é uma forma de você abordar. É a única, professora? Não.
Você pode, claro, fazer um texto de diversas maneiras. Mas a relação causa e consequência é algo comum em questões de provas que envolve a área de tribunais. Então, você precisa perceber que não é somente os conectivos que fazem parte da relação causa e consequência. Também já as ideias que elas entre si têm uma relação de causa e consequência. Então, aqui vimos a parte das ideias. Agora, eu quero mostrar para você também a parte dos conectivos. Claro, temos os conectivos de causa e de consequência, que também nos ajudam a perceber isso e como é que a gente percebe a relação, então, por meio também dos conectivos. Me acompanhe. Agora vamos verificar um pouquinho em relação aos empregos de conectivos. Eu vou destacar aqui os conectivos de causa e consequência. Aqui você pense nas conjunções e nas locuções conjuntivas. Então, elas elas especificamente servem para trazer a noção de causa e de consequência. Aí, a diferença é a seguinte: quando você tem uma causal é porque a causa é iniciada por um conectivo. Quando você tem a consecutiva é porque a consequência é iniciada por uma locução ou conjunção consecutiva. Exemplo aqui, ó. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte. Então, eu tenho esse porquê, que é o meu conectivo, e agora a relação é a seguinte: aqui eu tenho uma informação e essa informação começa com uma conjunção causal. Então, o que nós temos aqui? Essa daqui é a minha causa e essa daqui é a minha consequência. Pelo fato de a chuva ser muito forte, as ruas ficaram alagadas. Então, aqui nós temos especificamente relação causa e consequência. Ah, mas a consequência veio antes. Não tem problema, tá? Aqui, o que você tem que cuidar apenas? Algumas questões pedem assim para você: identifique a relação de causa e consequência, ponto. Ou trazem no enunciado a questão assim: identifique a relação de causa e consequência respectivamente. Então, quando tem a palavra respectivamente, é porque eu preciso ter primeiro causa e depois consequência. Aqui não, relação de causa e consequência, eu sei que eu tenho uma expressão que é o motivo e outra que é o efeito disso. Então, aqui nós temos um exemplo da causa. Outra forma também, com o emprego de outro tipo de conectivo. Como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelado. Então, nós temos aqui esse como. O como, no início de um período, pode ser causal, desde que você encontre a relação de causa e consequência. Então, por exemplo, como ninguém se interessou pelo projeto, não houve alternativa a não ser cancelá-lo. Então, aqui nós temos, aqui é a minha consequência. Então, a consequência, ou seja, o fato de não haver e de ser cancelado, se deve, ou o motivo de haver esse cancelamento é ninguém ter se interessado pelo projeto. Então, aqui, ó, eu tenho a minha causa. E aqui, na ordem, causa e consequência. Então, nós temos aqui um emprego de outro conectivo, que é o como. Nós temos vários, tá? No seu material você tem ali uma listinha pequenininha de alguns exemplos. Então, você pode ter várias formas de emprego de conectivos. Olha a frase abaixo. Já que você não vai, eu também não vou. Então, nós temos um já que, tá? Isso aqui a gente chama de locução conjuntiva, porque são duas palavras juntas que têm a ideia de uma conjunção apenas. Então, aqui também, ó. E esse é o motivo. Tá, por que é que eu não vou? Qual o motivo de eu não ir? Você também não ir. Então, aqui nós temos a causa e aqui nós temos a consequência, tá? Aqui fica evidente nesses três exemplos, porque nós temos a conjunção que faz isso. Como eu falei já antes no início da nossa aula, nem sempre você tem conectivos. Aqui fica mais fácil porque os conectivos garantem esse entendimento. Agora vamos para as conjunções ou locuções que dão a ideia de consequência. Olha só, sempre, mesmo que eu tenha aqui a classificação de expressões que são consecutivas, a relação causa e consequência se mantém. Vamos lá. É feio que dói. O que nós temos aqui? Esse que faz uma relação entre a expressão é feio e dói. Então, nesse caso, nós temos
pelo fato de ser feio, ou seja, o motivo de ser feio, faz essa ação aqui de doer. Então, nós temos causa e consequência. A diferença das frases anteriores é que as causas eram iniciadas pelos conectivos e agora são as consequências iniciadas pelos conectivos. Só isso que é a diferença entre elas. Olha essa frase aqui. Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou concretizando-os. Então, eu tenho de sorte que é uma locução conjuntiva. A partir dessa locução, nós temos aqui o que eu chamo de consequência. Tá, vamos lá. Qual o motivo de conseguir concretizar alguma coisa? Nunca ter abandonado seus ideais. Então, aqui nós temos o que eu chamo de causa. Especificamente, causa e consequência. E a consequência aqui, ela é iniciada pela locução conjuntiva de sorte que. Por fim, temos outro exemplo aqui, ó. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Então, vamos lá. Eu tenho o motivo de ter comido com casca e tudo é que a fome era muito grande. Então, nós temos o conectivo aqui. A partir daqui, nós começamos a nossa consequência. E a consequência em relação à causa. Então, veja aqui. Para você identificar qual é a causa de alguma coisa, você tem que pedir assim, por que isso? Por que fez isso? Por que agiu dessa forma? Por que existe isso? Por que acontece isso? E dessa relação que você encontra sempre as respostas. Vale destacar que, quando você trabalha com a relação de causa e consequência, nós temos então dois aspectos. Uma forma que você não encontra isso de forma explícita com conectivos. Então, você pode achar somente uma relação de causa e consequência pelas ideias trazidas no texto ou pela relação que existe com os conectivos. Então, é importante perceber essa relação no texto, tanto entre parágrafos como entre as frases como um todo. Agora, para você perceber isso melhor, vamos lá para fazer algumas questões e entender como isso acontece. Então, temos aqui o nosso texto inicial. Eu sugiro que você pause o vídeo, leia o texto com atenção para você perceber isso melhor. Não vou ler o texto inteiro, mas ele está aqui na íntegra para você. E a questão fala o seguinte, nós temos então agora a seguinte orientação. Percebe-se uma relação de causa e efeito nessa ordem. O que é nessa ordem? Primeiro causa e depois efeito. Causa e efeito. Entre as orações na seguinte passagem do texto. Então, aqui você tem várias passagens dos parágrafos que a banca foi tirando. Vamos lá. Na letra A. Na civilização contemporânea, online, conectado o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Então, aqui quando eu falo, se não for registrado e postado, não aconteceu, esse se indica uma condição. Então, aqui eu não tenho relação de causa e consequência. Na letra B, sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, pratos, extroversão e intimidade. Veja que aqui eu não tenho conectivo, nenhuma conjunção aqui. E agora? Olha só. Sendo tudo tão novo nessa área, vírgula, tem uma oração para cá, agora eu vejo a outra. Por que é que ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibra a convivência? Qual o motivo de ainda agirmos dessa maneira? O fato de tudo ser tão novo nessa área. Então, aqui você tem a causa primeiro, até a vírgula, e depois a consequência. Então, aqui eu tenho explicitamente causa e consequência. Por isso, a B é a resposta da minha questão. Olhem a C. Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Então, aqui, veja que se eu pedir assim, tá, por que é que eu não precisava contar nada para ninguém? Porque eu comi um monte de coisas. Veja que se eu fizer a pergunta, não tem relação de causa e consequência. Esse apenas adiciona informações. Então, aqui não dá certo. Na D, reconheço que, talvez antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos presenciais ou interações reais. Veja que é só uma constatação aqui, né? Reconheço que ainda sinto desconforto quando acontece isso.
Então, veja que eu não tenho aqui relação de causa e consequência. E na E, contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera privada. O contudo inicia uma ideia de adversidade, o que foi dito antes. Então, realmente, a única relação de causa e efeito nessa ordem é a letra B. Próxima questão. Aí temos um texto pequenininho e a questão fala o seguinte. Um segmento que expressa ideia de causa com relação ao trecho que o antecede imediatamente está sublinhado em. Então, a banca pede assim, o segmento que expressa a causa ao trecho anterior. Então, o que você tem que encontrar? Primeiro a consequência e depois a causa. Então, a relação aqui é consequência e causa, e não a ordem causa-consequência. Tem que ser na ordem consequência-causa. Vamos lá. No chão é ente insuficiente o quati. Tá. Veja que o termo sublinhado não é, nesse caso, a causa de no chão. Não dá. Agora, se alcança a árvore, quati arma banzé. Veja que também não é o motivo. Esse se indica uma condição, tá? C. Fora do mato, no limpo, tamanduá nega encrenca. Também veja que não tem nada de consequência e causa aqui. D. Monta episódio. E até xinga cachorro. Também não tenho aqui. O rabo desequilibra de tanto rente na terra. Ah, tá. Então, veja assim. Qual o motivo de o rabo desequilibrar? Por estar muito rente na terra. Então, veja que aqui eu tenho a consequência, que é desequilibrar, e o motivo é rente na terra. Então, aqui eu tenho relação consequência-causa, por isso a letra E, resposta da minha questão. Beleza. Ah, então tá fácil. Calma, vamos lá agora. Próxima questão. Aqui é uma questão que ela traz em vários momentos causas e consequências. Aí, qual a forma de você responder essa questão e não ser enganado pela banca? É olhar o enunciado. No texto, constituem uma causa e sua decorrência. O que é a sua decorrência? Consequência. Tá, pode ser então causa e consequência, causa e efeito, motivo e consequência, pode ser decorrência? Pode. Qualquer coisa, tudo que for sinônimo de causa e consequência, vale aqui para uma questão. Só que ele quer respectivamente. Então vamos lá. Na letra A está assim. O fato de um número de idosos cada vez maior na sociedade. Então, o fato de um número de idosos ser cada vez maior na sociedade. Outro. A celebração da velhice como uma idade em que novas possibilidades se abrem para o lazer. Veja que aqui eu não tenho relação de causa e consequência nenhuma. Eu tenho duas informações. O número de idosos é cada vez maior e a ideia do lazer. Então, são duas informações diferentes, tá? Não dá nem para falar que tem relação de causa e consequência. Olhem a B agora. A criação da expressão melhoridade e a necessidade de um termo sem conotação pejorativa para nomear o processo de prolongação da vida. Aqui eu tenho relação, sim, de causa e consequência. Só que não é na ordem causa e consequência. Primeiro eu tenho a consequência, que é a criação da expressão melhoridade, depois a causa. Então, a relação aqui não é a mesma pedida no enunciado. Primeiro houve a consequência e depois a causa. A banca quer causa e depois a decorrência. Aí, letra C. As mudanças no significado da velhice para a sociedade. A criação da expressão terceira idade. Ah, então, olha só. Qual o motivo de se ter criado a expressão terceira idade? Qual o motivo disso? Por que foi feita essa criação? Por causa das mudanças do significado da velhice para a sociedade. Aqui eu tenho, nessa letra C, a ordem causa e depois a decorrência, que é a minha consequência. Então, veja que realmente eu tenho, por que foi criado isso? Qual o motivo de se criar isso? Ah, essas mudanças. Então, aqui eu tenho a relação causa e consequência, que é o que a banca pede no enunciado. Olhem a D. A criação de novas atividades destinadas aos idosos, o surgimento de profissionais especializados no envelhecimento. Então, aqui nós temos também causa e consequência, mas é o contrário. Eu tenho primeiro a consequência, que é a criação, e depois a causa, que é o surgimento. Então, aqui a ordem é diferente. E na letra E,
A visão da velhice como um processo contínuo de perdas e de dependência e o surgimento de uma atitude mais tolerante em relação a esse período da vida. O que nós temos aqui? Tenho sem relação de causa e consequência? Tenho, mas primeiro tem a consequência e depois a causa. Então veja que nós temos nas opções praticamente, tirando a letra A, todas têm relação de causa e consequência. Só que a banca pede causa e decorrência, que seria consequência, respectivamente. Então, aqui o que você tem que cuidar é o enunciado, que ele determina a forma de você abordar aqui a nossa questão. Beleza. Próxima questão, temos o seguinte. Identifica-se um efeito e sua causa, respectivamente. Então, agora, esta questão primeiro pede o efeito e depois a causa, respectivamente, nessa ordem. Então, aqui, de novo, eu tenho essa relação que tem que ser nessa ordem. Primeiro o efeito, a consequência, depois a causa. Claro que vale a pena você ler o texto, tá? Então, pause o vídeo, leia o texto, para você entender, porque são frases retiradas do texto de forma aleatória, então, só pela questão você não consegue ver isso bem claramente. Então, vamos lá, na letra A. Decididas a guardar um silêncio que não está à mercê dos botânicos. Procuram as árvores ignorar tudo. Então, veja que aqui eu não tenho a ideia de efeito e causa, é o contrário, causa e efeito. Na letra B, renunciamos assim às árvores, ou nos permitimos fabricá-las. Aqui eu nem tenho relação de causa e consequência, né? Eu tenho outra relação aqui, então também não dá para ser resposta. Olha a letra C, que talvez se lhes afigure monstruosamente indiscreta. E aqui, fundada, que está na linguagem articulada. Então, nesse caso, na letra C, claro que é importante que você vá ao texto, lá no primeiro parágrafo, e você tem aqui uma relação que existe entre as frases, que dá a ideia de que você tem primeiro o efeito e depois a causa. Aqui eu vou ler lá no texto, que é lá no primeiro parágrafo. Fala assim, ó. Fiéis a si mesmas, decididas a guardar um silêncio que não está à mercê dos botânicos, procuram as árvores, ignorar tudo de uma composição social que talvez lhes afigure monstruosamente indiscreta, fundada que está na linguagem articulada no jogo de transmissão do mais íntimo pelo mais coletivo. Então, aqui eu consigo perceber que eu tenho primeiro o efeito e depois o motivo de acontecer alguma coisa. Então, aqui a relação está adequada. Na letra D, incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade, consideramos-lo um elemento da paisagem. Então, aqui é o contrário, aqui você tem causa e efeito. E na letra E, a aventura humana seduz mais o pintor do que o fundo natural em que ela se desenvolve. Aqui eu tenho uma ideia, não é nem de causa e consequência também, então a única realmente que é efeito primeiro e causa é a letra C. Por isso tem que cuidar na hora de você ver os trechos e sempre voltar ao texto, porque aqui eu não tenho um conectivo que faça isso de forma evidente. Na próxima questão, o que nós temos? Mas vou parar, que não pretendi nesta crônica escrever um manual do perfeito candidato. Então agora eu tenho assim, dessa relação que existe entre mas vou parar e a partir do que, qual a relação que existe? Se você pedir assim, ó, mas vou parar, tá, mas por que você vai parar? Qual o motivo de você fazer isso? Por que você vai fazer esse tipo de atitude? Ah, porque eu não pretendi nesta crônica escrever um manual do perfeito candidato. Então veja que aqui eu tenho o que nessa relação? Identifica-se no segmento sublinhado acima, C, noção de causa que justifica a decisão tomada pelo autor. Então, aqui, nesta questão, de forma explícita, o que nós temos? Um conectivo que é o quê? Tá, mas e o quê? Ele não pode ser, então, no caso, uma consequência? Eu posso trocar esse quê por porquê. Ó, mas vou parar, porque não pretendi isso. Então, quando eu consigo trocar o que pelo porquê, eu consigo perceber que existe ou a causa ou a explicação.
Nesse caso, eu tenho uma causa, porque eu pedi assim, por que é que eu vou parar? Qual o motivo de eu fazer isso? Não pretendi isso. Então, quando existe a relação de que você pede assim, por que não fez isso? Qual o motivo? E tem resposta, prevalece a causa e não a explicação. E aqui eu tenho causa e consequência de forma bem escancarada. Então, para fechar, sempre que eu trabalho com relação causa e consequência, pense de duas formas. Uma é que a relação causa e consequência pode estar amarrada apenas pelas ideias, você só percebe isso na leitura, no fragmento, porque são as ideias que mostram essa relação de causa e consequência. Em outros momentos, há os conectivos que fazem isso. Aí você vai buscar conectivos causais ou conectivos consecutivos. Então, tem que ser essas duas formas de entender. Ou você tem uma relação sem o emprego de conectivos de forma explícita, que as ideias devem ser consideradas, ou o emprego de conectivos de forma específica. Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer uma relação causa e consequência. Legal? Então, um bom estudo para você e até o próximo encontro.